Como é que um eleitor comum pode fazer uma denúncia junto ao Ministério Público no momento que não são cumpridas as datas para iniciar uma campanha política? Angela, as pessoas podem procurar pela Promotoria de Justiça da comarca. Mesmo que um eventual processo por causa da ilicitude que tenha acontecido acabe sendo da competência do Tribunal Regional Eleitoral, o promotor estadual, o promotor eleitoral estadual, que atua no fórum ou na promotoria, nas instalações do próprio Ministério Público, como em Jaraguá do Sul, por exemplo, em Joinville, ele, se a atribuição não for dele para atender aquilo ali, ele vai encaminhar para o Procurador Regional Eleitoral, para que o Procurador Regional Eleitoral possa fazer a verificação daquela informação que foi trazida pelo eleitor. Todo eleitor tem a possibilidade de levar comunicação daquilo que entenda que seja irregular nas eleições, tem a possibilidade de levar essa comunicação ao próprio promotor da comarca, ao promotor eleitoral da comarca. E ele precisa levar provas? O que ele precisa levar além da própria palavra? Se ele tiver alguma informação, algum meio de prova, alguma gravação, algum documento, se outras pessoas também tiverem presenciado o fato e essas pessoas puderem prestar depoimento como testemunhas, isso nos auxilia. Eventualmente a pessoa só tem notícia do fato, mas ela mesma não tem nenhum elemento comprobatório daquilo. Vai ser feita uma análise da informação que a pessoa trouxer e se o Ministério Público conseguir encontrar uma maneira de tentar verificar, de tentar obter meio de prova, para saber se aquilo realmente aconteceu ou não, vai fazer isso. Eu gostaria de saber como é que a gente pode fiscalizar os candidatos que estão concorrendo às eleições. Gabriela, a fiscalização feita pelo eleitor, ela pode atuar, por exemplo, não só nisso, mas ela pode atuar, por exemplo, no terreno da propaganda eleitoral. Se o eleitor verifica uma peça de propaganda eleitoral, um cavalete que esteja prejudicando de maneira séria a circulação de pedestres, um cavalete colocado fora do horário em que isso é possível, que é das 6 até as 22 horas, uma placa de propaganda eleitoral que pareça ter um tamanho maior, um terreno particular, que pareça ter um tamanho maior do que 4 metros quadrados, que é o limite. Se o eleitor verifica uma peça de propaganda eleitoral, pintura de propaganda eleitoral num muro, pintura de propaganda eleitoral em algum bem público, propaganda eleitoral sendo feita em local diretamente acessível ao público, como estádios de futebol, shopping center, estabelecimentos comerciais de maneira geral, lá dentro não é possível fazer propaganda eleitoral, pode comunicar isso ao Ministério Público. E se vai fazer uma verificação no local, ou o próprio Ministério Público, agentes do Ministério Público, auxiliares do Ministério Público, auxiliares da Justiça Eleitoral podem fazer uma verificação no local e se realmente ficar constatado que aquilo está acontecendo de maneira inadequada, de maneira errada naquele local, essa peça vai ter que ser retirada, essa peça de propaganda vai ter que ser retirada ou vai ter que ser adaptada para que ela obedeça àquelas regras. Gostaria de saber como eu identifico um crime eleitoral e a quem eu denuncio, a quem eu recorro essa denúncia. Kleber, os crimes eleitorais, eles são muito variados, existem diferentes modalidades de crimes eleitorais, alguns deles, inclusive, não podem ser identificados assim de imediato. Se um eleitor vota no lugar de... Se uma pessoa vota no lugar de outra, ela comete um crime, mas eventualmente essa verificação não vai poder ser feita na hora. Mas se o eleitor, se a pessoa, o cidadão, se depara com um fenômeno, com um fato que pareça ser realmente um crime eleitoral, pode comunicar a ocorrência desse fato diretamente à promotoria eleitoral. A verificação de crimes eleitorais, mesmo nessas eleições que vão acontecer agora, a verificação de crimes eleitorais cabe à Justiça Eleitoral de primeira instância. Então aí a comunicação pode ser dirigida diretamente ao promotor eleitoral. Se for visualizada ali a possibilidade de investigar, como eu costumo dizer, se a gente encontrar ali um fio de meada, uma maneira para começar a tentar verificar se aquilo aconteceu ou não, isso vai ser feito como acontece em relação a qualquer outro crime. A comunicação também pode ser feita à Delegacia de Polícia Federal, onde houver Delegacia da Polícia Federal, Delegacia da Polícia Estadual, e a comunicação também pode ser levada diretamente ao cartório eleitoral. A minha dúvida é em relação à ficha limpa. Como é que o Ministério Público pode fiscalizar, pode fazer com que a lei seja cumprida à risca e tenhamos cada vez mais lisura depois das eleições, com o pessoal que estará lá no Poder Legislativo nos representando? Bom, aí você tem todo um acompanhamento possível, não só pelo Ministério Público, mas pelos tribunais de contas também, pelos próprios órgãos que fazem o gasto público, que devem ter controladores internos. O Ministério Público tem controladores internos, o Tribunal de Justiça tem controladores internos, as prefeituras. É possível fazer um acompanhamento da correção do gasto público em diferentes perspectivas.
Algumas coisas precisam ser evidenciadas nesse aspecto também. Nas manifestações que houve no ano passado, as pessoas começaram a reivindicar determinadas atividades do poder público. Isso é importante porque, independentemente de isso ser a favor ou contra algum administrador, porque isso não vem ao caso agora, isso é importante por quê? Porque quando as pessoas manifestam a sua opinião dizendo qual é a sua preferência, elas fornecem um indicativo para quem está no Poder Executivo, para quem está no Poder Legislativo, direcionar o gasto público, estabelecer prioridades. Às vezes, a prioridade estabelecida pelo Executivo não está plenamente de acordo com aquilo que a população entende como prioritário naquele momento. Isso precisa chegar ao conhecimento de quem foi eleito. Essa é uma forma nem tanto de fiscalizar que o gasto seja feito de maneira correta, mas é uma forma de fiscalizar que o gasto seja feito naquilo que as pessoas entendem que é o mais premente para elas naquela oportunidade. Ou seja, naquilo que elas votaram, né? Com certeza.